Abramos as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 16, versos 21 a 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 16, versos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos e irmãs, é natural que os pais que amam seus filhos geralmente querem protegê-los, ainda mais se passaram algum tipo de dificuldade. Eu não sei como é muito bem o costume hoje, mas eu me lembro que na década de 70, 80 e 90, era muito comum os pais abrirem uma caderneta de poupança para lá, no nome do filho, irem depositando alguns rendimentos, para que quando este filho atingisse a maioridade, ele pudesse sacar ou utilizar para os gastos de uma futura universidade, ou seja, para enfrentar as dificuldades e as idas da vida. Isto era muito comum, não sei se ainda o é. E o texto de hoje, ele possui esse tipo de espírito, ele é um tipo de investimento. Deus tem um plano em nossas vidas e Ele sabe exatamente quais são as curvas sinuosas, os declives que nós vamos enfrentar na nossa estrada da vida. Ele sabe quais são os inimigos que nós vamos encontrar em nossos trajetos e Ele quer sempre deixar para nós o necessário de verdades para enfrentarmos as dificuldades. O texto de hoje é um texto extremamente didático. Em 3 versículos, nós vamos ver pelo menos 3 assuntos que é do nosso interesse. Primeiro, qual é o plano de Deus para nós? Segundo, quais são os inimigos deste plano de Deus para nós? E em terceiro, como lidar com esses inimigos do plano de Deus para nós? Eu tenho certeza que esta indagação já deve ter surgido em você, em algum momento da sua vida, esta pergunta: o que Deus tem para mim? Quais são seus planos para mim? Esse texto de hoje, ele nos propõe isso e começa por esta pergunta: qual o plano de Deus para nós? E a resposta está logo no versículo de número 21. Vamos ler aqui. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui está, meus irmãos e irmãs, um tipo de resumo do plano de Deus para nós. Eu acredito que você deva estar recebendo isso com um certo tipo de protesto. Falei: pastor, eu estou lendo esse texto, e esse texto está falando de Jesus Cristo, em um determinado momento do seu ministério terreno. Ele, após ter confrontado os seus discípulos acerca da opinião que eles tinham sobre ele, e ter recebido de Pedro a belíssima confissão: tu és o Filho de Deus, ele então começa nesse versículo
a mostrar para eles que importava ir para Jerusalém. Sim, meus irmãos e irmãs, vocês têm razão. Esse texto está falando do ministério terreno de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que no contexto maior, Cristo está falando de algo que nos abrange também. Logo em seguida, no verso 24, você verá que ele está dizendo o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que isso significa? Significa que Cristo ele se coloca como o modelo de todo cristão e de toda cristã. Todo aquele que deseja seguir a Cristo deve seguir os seus passos. E os passos de Jesus Cristo tomado no seu ministério terreno torna-se para nós um tipo de modelo de vida, um tipo do que algumas pessoas chamam de arquétipo. O que é um arquétipo? É um modelo, é algo modelar, algo que diz respeito a todos nós, embora trate-se primeiro da pessoa de Cristo. Isso também nos envolve. Assim como Cristo precisou passar por todo um percurso para sofrer na cruz, ele diz que a mesma coisa nós iremos espelhar. Nós também temos que enfrentar as nossas cruzes. Por isso o texto que nós estamos lendo, ele também se presta a demonstrar que é um resumo do percurso que cada um de nós tem que tomar. E aí nós encontramos pelo menos 4 etapas do percurso que é comum de todo cristão e de toda cristã, bem exposto naquilo que Cristo mesmo está sofrendo, está passando. Em primeiro momento, nós vimos aí que ele explica para os discípulos que ele tem um trajeto a percorrer. Ele tem que ir para Jerusalém. Em segundo, ele diz que enfrentará sofrimento por meio das oposições dos escribas, dos sacerdotes, por exemplo. Ele diz também que enfrentará a morte, inimigo comum a todos nós também. E por fim, ele diz que será ressuscitado. Note que isto já está nas mãos do próprio Deus, que irá fazê-lo objeto, irá ressuscitá-lo. Meus irmãos e irmãs, tudo isto é o plano de Deus para nós. De maneira semelhante, todos nós aqui estamos envolvidos na primeira etapa que Cristo diz. Nós estamos, assim como o nosso Senhor, caminhando para Jerusalém. Cada um de vocês que está sentado aqui me ouvir, tem no seu horizonte a cidade celestial como seu alvo. Todos nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Lá é a nossa morada. E com certeza é onde nós queremos estar. Este mundo ele não nos satisfaz. Nós estamos aqui para um objetivo, para que por meio das nossas vidas nós sejamos faróis para aqueles que estão em trevas. Nós que fomos alcançados pela luz, nós somos aqueles que são chamados de sal e luz do mundo. Você e eu somos a cidade acima do monte, pessoas que Deus encarregou de, por meio de nós, mostrarmos o caminho para Jerusalém. Por isso, como nosso Senhor Jesus Cristo estava tenazmente dedicado para ir a Jerusalém, da mesma forma você e eu também temos este roteiro, estamos indo para lá. E veja que isso também ocorre, não apenas nessa primeira etapa de ir para Jerusalém, mas também o segundo item se acopla a nós, se acomoda a nós que a enfrentar sofrimento por meio de oposições. Jesus Cristo começa a enumerar no texto que nós lemos as dificuldades que ele encontrará com algumas figuras, por exemplo, os anciãos, referindo-se aos líderes da época, aos judeus, componentes do sinédrio, serão eles que irão julgá-lo e crucificá-lo. Ele também refere-se aos principais sacerdotes, homens representados pelos saduceus, que estavam muito ligados à vida religiosa do povo, mas que opuseram-se a Cristo também. E os escribas, meus irmãos e irmãs, que se apresentavam como um tipo de opositores concorrentes a Cristo. Colocavam-se eles como os verdadeiros intérpretes e Cristo teve que os enfrentá-lo. Portanto, embora sejam opositores de categorias diferentes, todos eles apresentam as mesmas questões para nós.
nós também em nossa vida sofremos oposições nessa terra. Isso para nós não é nenhuma surpresa, mesmo do Evangelho de Mateus, logo no Sermão do Monte, Jesus Cristo já inicia dizendo isso. Por exemplo, lá em Mateus, no seu capítulo 4, verso 10, há uma dupla bem-aventurança para aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos. A perseguição neste mundo, por sermos cristãos ou cristãs, por mantermos o código de Cristo nas nossas vidas, ela é algo certo. Todos nós aqui, segundo 2 Timóteo, que queremos permanecer piedosamente, nós seremos perseguidos. Perceba então que os planos de Deus para Cristo estão espelhando também o plano de Deus para nós como cristãos. Nós estamos indo para Jerusalém, enfrentaremos também oposições. E por fim, todos nós também enfrentaremos a morte, que era que Cristo sabia que seria vitimado. Cristo estava indo para Jerusalém, ele sabia que muito antes, já havia sido designado o seu destino, ele sofreria a morte. Sendo Deus, ele precisava passar por isso a fim de cumprir o supremo sacrifício. O homem Deus, ao mesmo tempo o nosso Senhor, ao mesmo tempo o nosso irmão. Apenas ele poderia ser o mediador, uma vez que ele é o representante da parte divina, Deus, e também torna-se o representante da parte humana, homem, o mediador. Meus irmãos e irmãs, aqui o plano de Deus para nós vai se desvelando de uma forma cada vez mais clara. Todos nós iremos morrer, salvo se Jesus Cristo chegar antes disso. Mas ordinariamente, todos nós iremos cumprir o papel dos mortais. Nós nascemos, nós crescemos e nós vamos morrer. Tecnicamente falando, todos nós que estamos aqui já estamos morrendo. A morte, ela já começa a ser experimentada logo quando nós nascemos, por meio do envelhecimento. Tecnicamente, todos nós já estamos participando de algumas etapas na nossa vida, como o amadurecimento e o envelhecimento, que são características da morte. Por isso, nós não podemos nos assustar com aquilo que é natural deste nosso percurso. Nós ficaremos doentes. Algumas doenças irão nos afetar a nossa mobilidade. Algumas doenças irão afetar a nossa forma de pensar. Algumas doenças são características de uma velhice comum. Algumas outras serão doenças que vão nos levar e serão instrumentos do Senhor para nos levar para os seus braços. Precisamos nos lembrar que o Senhor não poupou os seus santos de mortes naturais a todas as pessoas. Cito, por exemplo, o profeta Eliseu. Sabe como ele morreu? Eliseu morreu de uma doença comum. Ele estava doente na cama e aquilo o consumiu. A doença era uma enfermidade que afetava todo o seu ser, a ponto que ele precisava fazer visita, ser visitado. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que todos nós estamos destinados também à morte como pecadores que nós somos. Mas a morte, ela não deve nos assustar, ela é apenas uma etapa, porque nós, como pessoas que nasceram de novo, que fomos regenerados, a morte, ela não é um portal que nos conduzirá a aprofundar-nos à perdição. A morte é uma passagem aonde nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Nós olhamos para a morte com esperança. Nós sabemos que preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Por isso, em ofícios fúnebres cristãos, é claro que existe sempre o pesar pela partida, mas também a alegria pelo reencontro certo. Nós nos reencontraremos com aqueles que já partiram no Senhor. Consegue lembrar o nome de alguns? Este seria um bom momento. Estas pessoas com quem você viveu, que o Senhor levou, elas serão os seus companheiros e companheiras para a eternidade. Nós devemos nos lembrar com eles, não com pena, mas nos lembrar deles como pessoas que terminaram a sua carreira, guardaram a sua fé e estão gozando agora as alegrias com o Senhor, prometidas para todos aqueles que estão determinados a segui-lo.
Por isso, meus irmãos e irmãs, não nos assustemos com a morte que pode tentar nos ameaçar. A morte, tudo o que irá nos fazer é nos aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, por exemplo, a estudar ou ler a biografia de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um discípulo do apóstolo João. Ele fora destinado à morte pelas autoridades. E ele não tinha medo nenhum da morte. Ele seria conduzido, inclusive, a ser devorado por leões, segundo a tradição cristã. E ele foi enfrentar os leões dizendo: esses leões não me ameaçam, porque tudo que eles podem fazer é me conduzir mais próximo de Deus. Eles vão me moer, mas eu sairei de lá como um pão para Cristo. Meus irmãos, esta é o significado da morte. Ela nos alcançará. É claro que nós não devemos buscar a morte, ela já está nos acompanhando, a morte biológica, mas ela não nos aterroriza, não nos amedronta. Tudo que pode nos fazer é nos levar para mais próximo daquele que amamos e também nos aproximar dos nossos queridos e queridas que já se foram, e com certeza o nosso reencontro é certo. Então Cristo, ele partilha disso, está indo para a morte e por fim ele experimentará a ressurreição. É claro que a ressurreição dele aconteceu logo ao terceiro dia. Ele, como a própria vida, Deus homem, não poderia ser contido pela morte. Aliás, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, pontuou algumas vezes que a morte não é um destino que pode nos destruir totalmente. Mesmo no Antigo Testamento, Deus mostrou que a morte poderia ser vencida. Por exemplo, alguns personagens que ele conduziu para não experimentar a morte, como Enoque, que não experimentou a morte, como prova de que a morte está subordinada aos planos de Deus. Assim também como Elias foi tomado por Deus, embora não tivesse que experimentar a própria morte, porque para Deus a morte, ela é um elemento que pode ser vencido, como foi vencida por Cristo Jesus. O Senhor ressuscitou, a morte não pôde contê-lo. Da mesma maneira, você e eu também ressuscitaremos. Aliás, toda a humanidade ressuscitará no último dia. Nós aguardamos a ressurreição final. Como credo apostólico que vez por outra nós temos a oportunidade de recitar, todos nós aqui aguardamos a ressurreição. Eu sei que nós temos muitos hinos que cantamos que falam acerca do céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, para o lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. É um bom hino, um belo hino, mas o céu não é a última morada. Embora nós estejamos com Cristo após partirmos daqui no céu, nós vamos aguardar o nosso corpo ser ressuscitado, para que tenhamos o nosso corpo juntamente com Ele, como Ele tem o seu corpo. O céu é apenas um estado intermediário. Nós gozaremos de sermos novas criaturas, assim como Cristo é chamado a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou, tem um corpo glorificado, assim como eu e você também teremos um corpo glorificado. Esta terra, ela não consegue contemplar aquilo que nós seremos na nossa plenitude. Não está preparada para esta novidade que o Senhor guardou e está reservado para todos aqueles que o amam e há de se manifestar na sua segunda vinda. Você terá o seu corpo ressurreto. Juntamente com o teu espírito, nós estaremos com o Senhor e viveremos eternamente com Ele. Por isso, meus irmãos e irmãs, se alguém um dia perguntar para você quais são os planos de Deus para a minha vida, você tem aí nesse versículo um tipo de resumo. Aquilo que Cristo experimentou é aquilo que os seus discípulos também experimentarão. Todos nós, como Ele, estamos a caminho de Jerusalém. Enfrentaremos nesse mundo opositores à nossa fé cristã. Nós também experimentaremos a morte e nós também seremos ressuscitados. Este é o plano de Deus para todos nós. Sabendo disso, agora nós precisamos nos perguntar quais são os inimigos para este plano de Deus.
Quais são os nossos inimigos na busca da realização desses planos? O verso 22 também nos apresenta aqui. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja, duas informações aqui nesse texto. Nós lemos que a figura de Pedro toma a palavra. Ele é autor de tão bela confissão, alguns versículos anteriores, acerca da declaração de ser Cristo Deus. Agora, infelizmente, ele acaba sendo protagonista de uma fala muito infeliz. E a sua fala tem dois centros, dois eixos ali. Tenha compaixão de ti, primeiro. E segundo, isso não acontecerá com o Senhor. Duas lógicas que governam o pensamento de Pedro são reprovadas por Cristo. E estes são os inimigos da nossa vida. Precisamos olhar, meus irmãos e irmãs, para essas sentenças e perceber aquilo que está acontecendo. O primeiro inimigo que se apresenta para nós é a autopiedade, a autocompaixão. Perceba que a frase, tenha compaixão de ti mesma, ela é repelida por Cristo de maneira vigorosa, severa. Talvez alguns, olhando para esse texto por uma leitura natural, do verso capítulo 16, possa até se surpreender com o tom que Cristo utiliza de uma repreensão bastante dura, bastante rigorosa. Mas eu vou demonstrar aqui que havia necessidade sim de ser repelida dessa maneira. Primeiro, porque toda autocompaixão, toda autocomiseração, toda autopiedade, ela acaba envolvendo pelo menos três elementos aí. Quando eu exercito a minha autopiedade para mim, eu acabo me colocando como um tipo de juiz, alguém que irá julgar a mim mesmo. Quando eu tenho pena de mim mesmo, compaixão de mim mesmo, eu acabo me colocando como aquele que também pede compaixão. Eu me torno juiz e ao mesmo tempo peticionário, fico pedindo para mim mesmo. Em terceiro, eu acabo declarando que, segundo os critérios que eu elegi, eu sou objeto de pena, sim. Ou seja, o fato da autocompaixão acaba se colocando como um tipo de idolatria. Eu me estabeleço como um juiz que sabe o que é certo. Eu me coloco como alguém que recorre a mim mesmo, aos meus próprios pensamentos, e eu mesmo dou um veredito acerca de mim mesmo. Ou seja, eu me torno o juiz, a vítima e aquele que recebe a sentença. Me torno juiz, legislador e executor. Ou seja, eu estou me colocando como alguém que olha para mim e diz: puxa vida, Ricardo, que situação você está passando? E ao mesmo tempo eu digo para mim mesmo: é verdade, Ricardo, eu estou passando por uma situação muito difícil. Puxa, Ricardo, acho que você está sofrendo demais. E outro Ricardo diz: de fato, eu estou sofrendo muito. Percebe esse ciclo que nós nos envolvemos na autopiedade? Por isso que as pessoas que vão sofrendo autopiedade vão se aprofundando e se afundando em si mesmas, em sentimentos de autocomiseração, a ponto de não conseguirem ver mais nada do que si mesmo. A dor, meus irmãos, de fato, é um elemento que nos ajuda, porque a dor, quando ela vem, ela aponta que há um problema no corpo. Estou me referindo à dor física. Se há algum ferimento, o corpo, demonstrando dor, sinaliza que aquilo precisa ser tratado. Muitas doenças, por exemplo, que não causam dor, como câncer, no seu processo inicial, são responsáveis pelo óbito de muitas pessoas, porque se desenvolveu sem o anúncio da dor. A dor, ela é útil, mas também a dor concentrada demais torna-nos maiores do que nós somos. Ela é por si mesma autocentrada. Quando você bate o dedão, ou chutando uma pedra, ou com um martelo, você percebe que todo o seu corpo ele reage àquela dor localizada. Mas aquilo tem que ser resolvido naquele momento e não ser sempre vivenciado. Então a dor tem esse aspecto de fazer com que nós cresçamos demais e comecemos
a ter um processo de autopiedade, de compaixão, autocompaixão. Isso acaba se tornando uma idolatria e nós quebramos o primeiro mandamento. Discorda disso? Acha que é exagerado? O texto, ele tem um segmento que aponta esse mesmo fundamento, que é a expressão que Cristo usa para Pedro: arreda-te, Satanás. Para nós que lemos o Evangelho de Mateus, isto parece familiar. Onde foi a última vez que Jesus usou esse mesmo segmento? Sim, na tentação de Cristo. Quando Cristo foi tentado, na sua última tentação. E qual foi? Se prostrados me adorares, tudo isso será teu. O que Cristo respondeu a Satanás? Arreda-te, Satanás. Apenas ao Senhor prestará culto. Aqui há uma sugestão de Pedro muito parecida. Senhor, tenha piedade de si mesmo, tenha compaixão de ti, olhe mais para você, você merece mais, você não pode achar que isso aceitar que isso ocorra com você, não faça isso. Isso soa como um tipo de culto a si mesmo. E aí Jesus usa a mesma palavra que utilizou na terceira tentação para repreender a Pedro: arreda-te, Satanás. Só ao Senhor prestará culto. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado com este sentimento que pode nos assaltar: a autocompaixão, a autocomiseração, a autopiedade. Estes sentimentos, eles vão nos levar a um pântano onde nós não conseguiremos fincar o pé e conseguir caminhar. Eles são sentimentos autodestrutivos e devemos resistir à tentação de dar valor e alimentar estes sentimentos que nos afastarão do Senhor. Precisamos ser rigorosos com esse tipo de sensação. Veja que este foi o primeiro inimigo de todo cristão no seu percurso, mas há um segundo inimigo, que é a ideia de que todo sofrimento é ruim. Esses dois inimigos andam juntos. Veja que Pedro, ele é muito enfático na sua outra lógica: isso de modo algum te acontecerá. Ora, meus irmãos, isso o quê? É uma referência a todo o percurso que Cristo falou que sofreria. E Pedro, ele é contrário a isso. Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, não vai acontecer com o Senhor. O Senhor não deve sofrer. Por que não devo sofrer? Porque o sofrimento é ruim. A ideia é que o sofrimento é algo ruim e nós devemos evitar o sofrimento a todo custo. Meus irmãos e irmãs, espero não ser portador de uma novidade, mas eu acho que o seu tempo de estadia aqui, tenha sido ele curto ou longo, talvez já tenha te convencido daquilo que eu vou lhe dizer. Meus irmãos e irmãs, o sofrimento neste mundo é inevitável. Todos nós iremos sofrer, todos nós sofreremos. E por sermos cristãos, isso é ainda mais certo. Jesus Cristo mesmo disse que no mundo tereis aflições. A ideia de se alimentar, que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, é uma energia muito grande que é dispensada para algo que é inevitável. O fato de estarmos aqui neste mundo caído já é por si só uma espécie de sofrimento de várias maneiras. Por isso, precisamos tomar cuidado com o nosso desejo de evitar o sofrimento a todo custo, manifestado por Pedro aqui. Isso não significa, meus irmãos e irmãs, que nós nos tornaremos masoquistas. O que é um masoquista? Masoquista é uma pessoa que gosta de infligir sofrimento a si mesmo. Não é isso que o texto está dizendo. Os sofrimentos virão, mas nós iremos enfrentá-los. Nós precisamos enfrentar estes sofrimentos. Tenha certeza de uma coisa: você não pode escolher as batalhas que vai enfrentar. Poucas vezes podemos escolher as nossas batalhas. Uma doença, um problema familiar que surge com o filho que você tanto lutou, mas que infelizmente acabou acontecendo algum problema nesse percurso. Talvez um pai ou uma mãe que tenha ficado doente. Talvez uma pessoa no trabalho que esteja dificultando o seu
desenvolvimento. Nós não podemos escolher as batalhas. Se pudéssemos, escolheríamos não tê-las. Mas você pode escolher uma coisa: como você vai lutar. E você precisa ser forte e ter coragem. A mesma coragem manifestada por Cristo, teu Senhor, é aquela que Ele também te capacita a enfrentar as mesmas agruras que Ele enfrentou. De fato, nós não podemos escolher as batalhas, mas podemos escolher o espírito com as quais nós vamos enfrentar. E nós enfrentaremos as batalhas que vierem com a cabeça erguida, armas em punho. Iremos até ela, combateremos o bom combate. Talvez o Senhor nos leve por meio desta batalha. Se for assim, será a maior batalha da nossa vida. E nós a lutaremos e enfrentaremos na força do Senhor, que nos receberá a altura e a estatura da coragem com qual você está enfrentando os teus desafios. Tenha bom ânimo, seja forte. Estas tempestades vão passar. Deus tem lhe dado força e coragem e destemor. Não se permita contaminar pela pena de si mesmo. Vá adiante, lute com o que tenha, não desista. Cristo não se deixou convencer pelo discurso de Pedro de ter pena de si mesmo. Você não é objeto de pena. Não permita-se esse rótulo por si mesmo. Você é uma pessoa que Deus chamou e convocou para lutar batalhas. Você é um soldado e uma soldada de Cristo. E há de enfrentar as batalhas que o Senhor permitiu te encontrar da melhor maneira possível. E você as enfrentará. Meus irmãos, como podemos enfrentar esses inimigos? Acompanhe o verso de número 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus Cristo, ele afasta dele este pensamento de autocomiseração, ele atribui isto a uma tática de Satanás, e ele faz algo que deve nos chamar a atenção, e é o ponto maior desse texto, é mostrar que o que está sendo sugerido para ele, a autocompaixão e que o sofrimento é ruim, é algo que é comum à humanidade, aos homens. É claro que esse texto choca, porque Pedro está sendo chamado de Satanás, e talvez alguém pergunte: está acontecendo um exorcismo aqui? Pedro está endemoniado? Há um exorcismo em curso? Não é isto. Não é tão simples assim. Primeiro porque no Evangelho de Mateus, os exorcismos não têm esse tipo de comportamento. Vou citar para você o exemplo do Gadareno. Você lembra do Gadareno? Que é aquela personagem que se fere, que anda em cemitério, extremamente forte, nenhuma corrente pode prendê-lo. Aquele é um endemoniado clássico da época de Cristo. Cristo se aproxima, o exorciza, e ele fica liberto daquilo, se veste, e ele então volta à sua sanidade. Um outro exorcismo em Mateus é aquela mulher que ela tem espíritos malignos, é assim dito em Mateus, e ela é corcunda, e Cristo diz: endireita-te, e ela é curada. Então os exorcismos em Mateus não são como este em Pedro que está acontecendo aqui. Há alguma coisa, há uma influência satânica aqui, mas nós precisamos tomar cuidado em pensar que as influências do nosso adversário se limitam a esses exorcismos pirotécnicos, extraordinários. Há outros tipos de influência satânica que deve nos preocupar, como esta que Pedro acaba sofrendo, sendo invadido por pensamentos comuns a toda a humanidade. A autopreservação, ao evitar e a ter compaixão de si mesmo. Esses são pensamentos comuns à humanidade. Então, as influências malignas, elas nem sempre resultam numa possessão
com expressões como da mulher doente e do gadareno. Por exemplo, Judas, quando ele foi possesso, o que ele foi fazer? Ele foi vender Jesus Cristo. Estava extremamente são. Ele foi fechar o acordo. E aquilo é dito que Satanás entrou no coração de Judas. E ele então foi lá entregar a Jesus Cristo. Mas ele estava plenamente senhor das suas faculdades mentais. Mas o ato dele de vender a Cristo é interpretado como nível de possessão. Aqui nós estamos com algo similar. Há uma influência maligna que Cristo aqui denuncia, que é comum aos homens e que Satanás se apropria disso. Portanto, o autor aqui, ele associa a atitude de Pedro pela influência de Satanás, que é uma atitude comum a toda a humanidade. Ou seja, o que deve nos preocupar não é a possessão do apóstolo Pedro, mas é a afirmação extremamente grave de que a humanidade pensa desta maneira. E aí nós vamos ver que o Novo Testamento, ele começa a bater nisso várias maneiras. Por exemplo, quando fala-se acerca da humanidade caída, qual é o diagnóstico da humanidade caída? Primeiro, que a humanidade caída está sob a ira de Deus. É isso que diz lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10, que nós éramos filhos da ira, mas o Senhor nos reconciliou com Ele. Quando a humanidade caída é retratada, em Efésios, no capítulo 2, é dito que ela está morta em seus delitos e pecados. Quando a humanidade caída é retratada em outros textos, como em 1 Coríntios, é dito sobre a 2 Coríntios, aliás, é dito que a humanidade segue ao Deus deste século. Quando é descrito também lá em 2 Timóteo, sobre a humanidade caída, diz que a humanidade está presa sob os laços do diabo. O que está acontecendo aqui nesse texto é nos chamar a atenção de que nós não podemos pensar como o curso deste mundo. O curso deste mundo, as pessoas irão ver o sofrimento como algo ruim. De fato, ninguém gosta de sofrer. Mas dizer que todo sofrimento serve ao mal é um extremo que ninguém pode dizer. Alguns sofrimentos são colocados pelo próprio Deus para os seus propósitos em nossa vida, a qual nós desconhecemos. Gostamos de lembrar de Israel, de Jacó, quando ele se transforma em Israel. Há músicas que cantam a sua luta contra o anjo, né? Jacó segurou o anjo, tem até um corinho assim, mas ninguém fala de que por causa disso, Jacó ficou aleijado a vida toda, tendo que arrastar a sua perna. Aquilo não é evidenciado só naquele momento. Existem algumas dores que elas são constitutivas daquilo que Deus quer que nós sejamos. E de alguma forma, as dores que enfrentarmos no nosso percurso irão glorificar a Cristo, irão nos fazer mais parecido com o nosso Senhor. Esta é uma palavra dura, mas as dores que nós enfrentamos diz muito acerca do que Cristo quer para nós. Você quer que a sua dor seja retirada? É este desejo. As suas dores, elas são colocadas por Deus, porque são as dores de Cristo para nós. Afinal de contas, nós cantamos a soberania de Deus. Nós precisamos dessas dores. Elas são as nossas dores. Tirar estas dores é tirar parte da nossa personalidade. Tirar essas dores é nos subtrair daquilo que nós somos. O Senhor nos compôs com uma melodia formada por esses acordes de dor e sofrimento para moldar aquilo que Ele quer em nós, a nossa personalidade. Você não quer ouvir isso, mas eu preciso dizer que essa sua dor é necessária. Porque Deus trabalha em nossa vida por meio dessas dores, para glorificar o seu nome, de uma maneira misteriosa, a qual nós não conhecemos. Cristo, Ele é chamado do homem das dores, o homem que sabe o que é experimentar o sofrimento. Será que você, que se diz uma serva e um servo do crucificado, imaginou ou imagina que passará esta vida
sem também sentir as suas dores? Este não é um pensamento razoável, meu irmão e irmã. Mas assim como Deus deu graça para que Cristo carregasse a sua cruz, essa mesma graça Ele dará a você, e você irá carregar a sua cruz. Portanto, meus irmãos e irmãs, tomemos isto como um alerta. Esta humanidade comum da nossa geração tem uma forma de pensar que tenta entrar em nós como um tipo de cavalo de Troia, como um presente. Quantas vezes no serviço alguém pode colocar a mão no teu ombro e falar: fulano, fulana, eu sei como você está passando. E aí começa a aumentar e aprofundar o seu sentimento de compaixão de si mesmo. Rejeita isso. O Senhor tem lhe tratado com bondade e graça. O Senhor tem nos tratado de uma maneira muito melhor do que nós merecemos. Nosso destino era o inferno, mas o Senhor decidiu celebrar a vida dele na sua vida. Estas dores são passageiras. Elas não se comparam ao grande triunfo que você há de experimentar. Portanto, meus irmãos e irmãs, nosso Deus, como eu disse no início, assim como Pai cuidadoso, Ele é generoso. E desde há muito Ele tem deixado para nós as suas verdades para que possamos sacar em momentos de dificuldade. A boa notícia é que você agora é mais maduro. Você pode sacar da tua conta, da conta que Deus tem depositado, verdades como esta que estão sendo expostas hoje. Isso demonstra que você chegou à maioridade, mas demonstra mais, que assim como Cristo inaugurou o caminho, hoje você está um pouco mais perto da casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.